Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso momento de meditação de hoje. Eu sou o pastor William, aqui da Paróquia Evangélica de Portão, e saúdo a cada um de vocês que nos acompanha nesse dia com a palavra de Romanos, capítulo 3, versículos 23 em diante, que nos dizem assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Deus é um tema que a gente vai trabalhar no nosso dia de hoje, juntamente com a fé. Fé e graça, mais dois pilares do nosso mês da Reforma, dois pilares que deveriam sustentar também a nossa vida. Semana passada, o pastor Marciano nos trouxe a questão da Escritura, que ela é o centro de toda a vida da igreja, de toda a fonte, do conhecimento de Deus, e também de Cristo, que Ele é central para a nossa confiança. Ele é o Senhor da igreja. E hoje, então, conversaremos sobre a graça e a fé, totalizando assim também os nossos 4 pilares da Reforma. Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo. Que Deus abençoe o seu dia e sejam todos muito bem-vindos. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Somente a graça. Esse é mais um dos 4 pilares da Reforma. Pilares são aquilo que sustentam, aquilo que dão firmeza, aquilo que dão estabilidade. Semana passada vimos sobre Cristo ser um dos pilares, a centralidade de Cristo na fé e a centralidade da Escritura. E hoje veremos a centralidade da graça. O princípio somente a graça declara que não há qualquer possibilidade do ser humano fazer algo, contribuir com algo para a sua justificação. Não podemos trocar méritos próprios por benefícios divinos. O esforço de uma pessoa para conseguir justificação diante de Deus pode gerar angústia e vanglória. A angústia surge quando nos sentimos incapazes de fazer tudo o que seria necessário para ser salvo, e a vanglória se manifesta quando nos envaidecemos com bons pensamentos, boas palavras e ações. O ser humano ele tem uma dificuldade de compreender a graça porque na nossa mentalidade sempre precisamos fazer algo para merecer algo. A nossa justiça funciona em causa e efeito. Se você faz o que é bom, você tem bons resultados. Se você faz o que é ruim, você é punido. E com Deus isso não é bem assim. Com Deus, a justiça de Deus se manifesta em Cristo, se revela nas Escrituras Sagradas e elas trazem a graça. O que é a graça? A graça é quando você ganha, quando você recebe sem méritos. Não é como nas propagandas que nós temos nos nossos dias, em que você é convidado a ganhar um brinde, de graça, sendo que aquele brinde já está incluído no preço final.
Nós, quando recebemos a graça de Deus, estamos recebendo algo que não fizemos nada e não podemos fazer nada para receber. Esse é o princípio de somente a graça nos salva. Nós não caímos numa vanglória. Por quê? Porque se eu faço aquilo que é necessário para ser salvo, eu posso me gloriar nisso. Eu posso dizer, olha como eu sou bom e como eu consegui fazer aquilo que era certo, correto e justo. Ou eu posso cair num desespero, porque eu posso olhar para a minha vida, tentar de novo e não conseguir acertar o alvo proposto para a minha vida por Deus. E aí eu caio num desespero. Quando a gente centraliza a nossa salvação não na graça, mas naquilo que a gente faz, naquilo que a gente merece, nós caímos nesses dois problemas. Ou a gente se desespera, ou a gente se vangloria. A única coisa que precisamos fazer é aceitar esse presente de Deus. Reconhecer a graça de Deus nos liberta de dois sentimentos nocivos e permite com que a gente possa desfrutar e confiar na salvação e na justificação que não acontece pelo nosso esforço e nem pelo nosso merecimento pessoal. Nada precisamos e, na verdade, nada podemos fazer para obter o amor e o perdão de Deus. Tudo que nos é concedido pela graça de Deus, tudo que nos é dado pelo amor de Deus, não exige nada em troca. Não há uma exigência prévia para que você possa receber esse presente de Deus. E essa lógica, essa justiça, não conversa com a nossa justiça. Porque, como eu disse, a nossa justiça é a justiça da retribuição. Eu faço para receber, eu faço para que a coisa aconteça. E com Deus isso não é assim. Porque Deus dá àquele que não merece, chama aquele que não tem nada para dar e coloca no seu caminho aqueles que não têm nada a oferecer. É bem interessante nós pensarmos nisso quando a gente fala do trabalho em comunidade. Agora estamos numa época em que os presbitérios serão eleitos novamente e a gente já se pergunta, né? Quem vai assumir esse cargo? Quem tem as habilidades necessárias para fazer isso? Quando a gente deveria se perguntar, né? Quem Deus vai chamar? Quem Deus vai capacitar para fazer isso? Porque tudo nos é dado e isso é graça. É quando a gente não tem nada para dar, mas a gente recebe tudo. E quando falamos de salvação pela graça, a gente está falando isso. Eu não posso barganhar com Deus. Não posso dar uma oferta generosa do meu tempo, dos meus bens ou dos meus talentos para que Deus me abençoe mais ou menos. Tudo que eu tenho é graça de Deus, principalmente quando a gente fala de salvação. A salvação eu recebo por graça e não recebo por merecimento. Lembremos que no tempo de Lutero, as pessoas vendiam a salvação. As pessoas davam dinheiro pela salvação. Talvez Lutero tivesse que estar conosco de novo, né? Porque vemos de novo essa mesma dinâmica. As pessoas querendo comprar os milagres, querendo comprar as graças e os benefícios de Deus. Que a gente possa aprender com esse pilar para que a gente não caia nesse erro. És meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és meu abrigo.
último pilar para o nosso dia, para nós meditarmos sobre ele, é a fé. Fé que nós devemos compreendê-la segundo Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A justificação por fé, ela significa que nós somos salvos pela confiança que nós temos no perdão de Deus. E não, de novo, por aquilo que nós fazemos. É a confiança de que a obra de Deus, ela é suficiente e ela é perfeita. Que eu não preciso acrescentar nada, nem preciso oferecer sacrifícios para receber a salvação. Eu apenas recebo. E por isso que graça e fé estão muito conectadas, estão muito próximas. Porque a graça é o ato doador de Deus. É o ato de Deus vir ao nosso encontro sem nós merecermos. E a fé é a confiança. Fé tem a ver com fidelidade e confiança. Por isso que salvação somente pela fé é a salvação que vem com a confiança que nós damos para aquilo que Deus já deu. Vou repetir. Fé é a confiança, é a fidelidade que nós depositamos naquilo que Deus já nos deu. Deus já nos deu a salvação por Cristo Jesus. Deus revela isso a nós nas Escrituras. Ele doa isso a nós de uma maneira irrestrita, plena, graciosa. E a fé, ela recebe. A fé, ela se apropria. Essa parece ser uma palavra estranha para usarmos aqui, né? Mas a gente está se apropriando daquilo que é de Deus? Exatamente. Apropriar-se é tomar para si. Nós precisamos tomar a graça para nós, receber a graça para nós. Nós precisamos entender que esse gesto de Deus foi para nós e a gente precisa se agarrar a isso. A gente precisa confiar nisso. Por isso que uma descoberta fundamental para Lutero foi a constatação de que nós não podemos alcançar a justificação através das nossas obras, mas apenas mediante a fé. Porque conforme Romanos 3:28, a fé é que nos justifica. A fé é esse ato então de confiança, que não é nosso, mas também é um presente dado por Deus. A própria fé, a própria confiança já é algo que Deus coloca no nosso coração através do seu Espírito. Por isso a gente fala que somos salvos por graça e fé, porque essa confiança nessa graça de Deus é que nos permite abrir os olhos para essa nova realidade. A fé é uma obra divina em nós que nos modifica e nos faz renascer em Deus. A fé é algo que Deus gera em nós. O ser humano, por natureza, ele é desconfiado. O ser humano, no seu coração, ele é alguém que está sempre reticente. Mesmo nas crianças, a gente diz que as crianças às vezes são inocentes, que elas confiam. Quando uma criança é muito pequena, apresenta um estranho para ela. Quem nunca passou vergonha como pai, querendo que seu filho, fosse querido, fosse simpático com as pessoas estranhas, e eles olham desconfiados e fecham a cara? Porque o ser humano, pela sua natureza, ele é desconfiado. E a palavra fé tem a ver com confiança. E esse é um pilar importantíssimo da nossa confissão e uma herança da nossa reforma luterana. Porque a fé é aquilo que deposita a confiança plena em Deus. Fé é essa fidelidade ao que Deus já disse. Lutero descobriu então a justificação pela fé depois que compreendeu a justiça de Deus. Justiça de Deus significa que a pessoa vive através dessa dádiva divina, ou seja, da fé, daquilo que Deus promove, pois o justo viverá pela fé. A pessoa justa não é aquela que pode exibir méritos, e sim aquela que deposita sua confiança em Deus. Mesmo que as boas obras não possam contribuir para a justificação, o ser humano não está dispensado das boas obras. Aliás, Lutero nunca condenou as obras, mas unicamente a intenção de adquirir a justificação através delas. Quando a gente é salvo por graça e fé, quando a gente tem essa confiança no que Deus diz para nós, a gente não deposita a nossa esperança, não deposita a nossa confiança naquilo que a gente faz, mas a gente deposita a nossa confiança naquilo que Deus fez.
Então as obras, elas não são negadas para o luteranismo, elas não são excluídas no luteranismo, mas elas têm um outro lugar. Não mais um lugar de salvação, como era no tempo de Lutero, e às vezes continua muito forte em nossos dias, mas ela tem um lugar de resposta. Se eu conheço a Cristo, que é o meu Senhor, revelado nas Escrituras Sagradas, que me foi dado pela graça e eu confio pela fé, então eu vou responder a tudo isso através de gestos de caridade, através de ajuda ao próximo, através de ações sociais, através do cuidado em família, através desse compromisso com o outro. Por isso, então, que na concepção luterana, as obras surgem como consequência da justificação e não como condição para obter essa justificação. Assim, queridos, nós podemos entender que a nossa fé, ela precisa ter bases. E essas bases são somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça de Deus, somente a fé. O luteranismo, ele se baseia nesses pilares porque ele entende que a centralidade de Cristo, a centralidade da Escritura, a centralidade da graça e a centralidade da fé são imprescindíveis para a nossa boa vivência com Deus. Porque sem Cristo, que cristianismo será? Sem revelação de uma Escritura que ela é base para a nossa fé, que tipo de fé será? Se a gente vive não pela graça, mas vive ainda pelos méritos, não somos mais dependentes de Cristo. E se a gente não confia naquilo que Deus nos dá, por que estamos pregando e por que estamos ouvindo? Que você possa meditar nesse mês ainda e em toda a sua vida, né, sobre esses pilares e que eles façam parte da tua vida de fé, para que você possa ter, com certeza, frutos dessa confiança em Deus. Que Deus abençoe o domingo de cada um de vocês, abençoe o seu dia e que vocês possam seguir confiantes e agradecidos porque Deus age na história e nos dá esses preciosos frutos de pessoas que se dedicam ao trabalho. Que a tua vida seja baseada na graça, na fé, na palavra de Deus e em Jesus Cristo como seu Senhor. Fiquem todos com a graça de Deus. Até o nosso próximo encontro. Amém.